Há quase 40 anos, um cientista francês descobriu um vírus que por muito tempo foi considerado sinônimo de morte. Eu estou falando do vírus HIV que causa AIDS. Ainda não existe cura para a doença, mas tem tratamento. Apesar disso, e mesmo depois de tanto tempo, o assunto continua sendo tabu. Dezembro é o mês de luta mundial contra a AIDS e até ganhou uma cor, a vermelha, para chamar a atenção para a prevenção e promoção dos direitos das pessoas infectadas com HIV. Nossa equipe mostra agora os números na região oeste e que é possível ter uma vida normal, mesmo sendo soro positivo. A reportagem é de Rodrigo Gonçalves e as imagens são do Célio Gasparetto. Em 36 cidades da região oeste de Santa Catarina, 1.635 pessoas convivem com o vírus da AIDS. Henrique é um deles. O jovem foi diagnosticado soro positivo há 2 anos, quando procurou um posto de saúde de Chapecó para fazer um teste de rotina. Na época eu tinha 21 anos de idade, então estava há pouco num relacionamento. E por acaso acabei fazendo o teste junto ao postinho de saúde mais próximo e detectou a doença. No início foi bem triste para mim, porque eu não imaginava que ia ter essa doença comigo, ninguém gostaria de imaginar que tivesse. E então eu acabei já me desesperando, não tinha muita informação, por mais que era disponibilizado na época, até hoje é disponibilizado as informações, mas eu tinha muitos medos, muitos tabus quanto o que era verdadeiro, o que era falso, o que em si não podia confiar. Hoje ele carrega no peito o símbolo da campanha Dezembro Vermelho, mês de prevenção, assistência, proteção e promoção dos direitos das pessoas infectadas com HIV. O GAPA, o Grupo de Apoio à Prevenção à AIDS, que funciona no centro de Chapecó, é um dos locais que auxilia pessoas com o vírus. A gente recebe muita demanda por e-mail, pelo Face, pelo Insta, né, das pessoas da região. E como o GAPA trabalha bastante com as políticas públicas, né, da saúde, da assistência social, os próprios serviços de referência da região encaminham pessoas que eles atendem para a orientação do GAPA, né? Então a gente acaba recebendo demandas desses municípios, né? Atualmente, 1.244 pessoas estão recebendo acompanhamento pelo GAPA. E a maioria do sexo masculino. São 735 homens e 509 mulheres que convivem com o vírus HIV em Chapecó. Só este ano foram diagnosticados 142 novos casos na cidade. E frente a todo um trabalho de prevenção e conscientização, a principal dificuldade ainda continua sendo o preconceito com a doença. Hoje a gente tem uma dificuldade muito grande de falar da sexualidade, né? E HIV/AIDS está ligado à sexualidade e isso é um desafio que nós temos nos tempos atuais de pautar a AIDS e conversar sobre sexualidade. E o desafio também de superar o preconceito e a discriminação contra quem vive e convive com o HIV, né? Então hoje a campanha desse ano que está nas rádios, né, da região é justamente para sensibilizar as pessoas para a importância de não discriminar quem vive com HIV. Depois de 2 anos convivendo diariamente com a doença, hoje Henrique é considerado indetectável, quando ainda tem o vírus, mas o risco de transmitir para outra pessoa via relação sexual é muito baixo. O jovem faz questão de falar sobre o assunto. Ele acredita que assim vai conseguir encorajar outras pessoas e mostrar que mesmo sendo soro positivo, consegue ter uma vida normal e saudável. A partir do momento que eu divulgo que eu tenho a doença, que eu sou soro positivo, até na hora de me relacionar com alguém, se a pessoa vier para se relacionar comigo, ela vai vir porque ela já sabe. Não porque ela não sabia e vai ter aquela surpresa, aquele choque depois. Então eu já consigo filtrar quem vai ficar na minha vida, tanto para amizade, tanto para relacionamento, e quem simplesmente passa direto. Hoje eu vejo que eu consigo ter uma vida super normal, como de qualquer outra pessoa que não tem a doença, trabalho bem, estudo, enfim, pratico exercício como qualquer outra pessoa, né?
para falar mais sobre tratamento, prevenção e objetivo do Dezembro Vermelho, nós recebemos a médica infectologista, a doutora Karine Colling, que já está aqui comigo. Doutora Karine, muito obrigada por ter vindo, né, dado um tempinho no trabalho, que é muito trabalho agora, né, como infectologista, eu imagino. Ali no que o Rodrigo falou na reportagem, do que eu falei lá no começo, né, que mesmo depois de tanto tempo, continua ainda tendo preconceito para falar e continua a gente precisando muito falar sobre prevenção, né, doutora? Porque os números tinham baixado uma época aí, algumas décadas, depois voltou a aumentar e ficar um pouquinho mais preocupante, né? Por quê? Boa tarde. Boa tarde a todos. Os números, eles são preocupantes, a gente vive ainda uma epidemia de HIV e AIDS, né? E muito porque, como foi dito, se fala muito pouco e se sabe pouco sobre a doença, né? Então, a principal forma de prevenir é conhecer mais sobre as formas de transmissão, sobre a realização de testagem e que existe um tratamento que é eficaz e que deve ser buscado pelos pacientes com esse diagnóstico. Você trabalha num serviço especializado no município, eu queria que você falasse um pouquinho como que funciona, né? Quem que pode procurar, como é que está funcionando, talvez até nesse momento de pandemia também, mas como que quais são os objetivos e como que ele funciona? Bom, o nosso serviço, então, ele busca tanto a prevenção quanto o tratamento, né? Então, a gente faz realização de testes rápidos, né? Tanto para HIV quanto sífilis e hepatites virais. Então, a pessoa pode... E esses testes também estão disponíveis em todas as unidades de saúde do município. Então, existe um acesso facilitado, a pessoa é só procurar o atendimento e realizar o teste, que fica pronto em poucos minutos e a pessoa já fica sabendo se tem ou não o vírus e já pode ser encaminhado para tratamento. Além disso, a gente também faz um serviço de profilaxia pós-exposição, que é uma das formas de prevenção do HIV, né? Então, se a pessoa teve uma exposição de risco, né, desprotegida, tanto sexual quanto ocupacional, por exemplo, um acidente com material pérfuro cortante, não sabe se aquela fonte tem HIV ou não, também ela pode procurar o nosso serviço ou outros serviços do município também, para realizar um tratamento de 28 dias, que é para também evitar que a pessoa adquira o vírus. A gente também tem fornecimento gratuito de preservativos masculinos, femininos. A gente também trata gestantes com HIV, né? E é um trabalho bem amplo e a gente tem tido casos novos, como eles já mostraram frequentemente, né? Então, são pacientes que são de Chapecó e também da região. Como motivo da campanha, falar um pouquinho sobre os direitos das pessoas, né, que têm acesso a todo esse tratamento, têm esse direito e devem buscar, mas também falar de prevenção. Eu queria te perguntar um pouquinho sobre grupo de risco, né, porque há alguns anos, teve várias campanhas que falavam no passado sobre grupo de risco. Hoje em dia, eu acho que tem que atentar que não existe mais isso, ou existe? Existem grupos de maior risco, né? Mas realmente todo mundo está sob risco, né? Se a pessoa tem uma vida sexualmente ativa ou outras formas que possam adquirir essa infecção, né? Então, a principal forma é a via sexual, né? Mas também pode ser através da ocupacional, como eu disse, com acidentes eventualmente que podem acontecer. Então, é importante que o profissional que está sob esse risco saiba que se por acaso houver o acidente, que ele tente se proteger, mas se ocorrer o acidente, ele tem essa possibilidade de fazer a profilaxia pós-exposição em até 72 horas. Outras formas de transmissão são também da mãe para o bebê, né? Então, através tanto durante a gravidez, quanto no parto e no aleitamento. Então, é muito importante que se faça o diagnóstico de gestantes, né? Que elas façam o pré-natal adequado e durante o pré-natal é feita a testagem. E se ela for diagnosticada com HIV, a gente trata para que chegue no momento do parto e o risco de transmissão para o bebê seja mínimo, né? E existem outros grupos que estão sob maior risco, que são profissionais do sexo, né? Então, que estão sob risco aumentado e que realmente devem fazer uma testagem com maior frequência e buscar outras maneiras de prevenção. A prevenção, ela é principalmente através do uso de preservativo em todas as relações. Existe a profilaxia pós-exposição, como eu falei, e existe, que surgiu mais recentemente, a profilaxia pré-exposição.
A gente ainda não tem ela disponível aqui no município, mas em breve provavelmente teremos, que é um tratamento preventivo. Então, a pessoa faz uso de uma medicação específica e ela é indicada para pessoas que têm exposições mais frequentes e têm risco aumentado. Então, a pessoa vai ter que ser avaliada pela equipe para ver se ela se enquadra nesse grupo. E aí ela faz esse tratamento contínuo para evitar que ela pegue o HIV também. Doutora, no começo da fala, né, você falou de novo agora sobre prevenção. O nosso entrevistado do GAPA ali falou para o Rodrigo sobre falar sobre sexualidade, né? E isso vem um pouco da educação também, né? Isso é trabalhado no município. Eu queria saber um pouquinho a tua opinião. Como que deve ser essa prevenção, assim, antes mesmo falando um pouquinho até de educação, né? E as conversas sobre sexualidade. O nosso serviço também, uma das enfermeiras que trabalha conosco, também faz uma parceria com as escolas, né? Agora, na pandemia, está sendo via remota, né? Ela grava vídeos, mas em situações usuais, a gente faz palestras, eventualmente, no local e envia materiais educativos, principalmente das formas de prevenção, como usar os preservativos. E isso é muito importante que seja realmente discutido nas escolas, né? Desde a infância e adolescência. A gente tem aumentado o número de casos de adolescentes que se infectam por HIV, muitas vezes por desconhecimento, né? Ou por medo de falar sobre isso. Porque antigamente a gente via as pessoas morrendo de AIDS. Eu acho que as pessoas tinham mais medo, né? E hoje não se vê ninguém morrer de AIDS, felizmente, porque temos todo esse tratamento, mas talvez o receio tenha cessado um pouco, né? Falando de tratamento, o SUS oferece todos os medicamentos? Existe uma regularidade? Tem falta? Como é que funciona? Sim, no Brasil o tratamento ele é 100% gratuito, fornecido pelo SUS e não temos tido problema de desabastecimento. Inclusive, durante a pandemia, a gente tem fornecido medicação para mais tempo, para evitar que as pessoas circulem, né? E o tratamento também é uma forma de prevenção, porque, como já foi dito, quando o paciente está em tratamento regular, ele passa a ser indetectável, né? Isso significa que tem tão pouco vírus no corpo dele que o exame nem consegue detectar. Então, ele tem o vírus, se ele parar de tomar remédio, vai voltar a replicar, mas se ele fizer o tratamento regular, ele para de transmitir. Então, isso é bem importante também para o controle da epidemia, porque essa pessoa para de transmitir o vírus, né? Então, hoje, essa doença deve ser encarada como uma doença crônica, que infelizmente não tem cura até o momento, mas que tem um tratamento eficaz, e como outras doenças, diabetes, hipertensão, e que se a pessoa fizer o tratamento regular, ela pode levar uma vida normal. E que as pessoas busquem conhecimento da doença justamente para saber que conviver com uma pessoa com HIV que está em tratamento adequado não muda nada, né? O vírus ele não se transmite pelo convívio, contato diário, né? E compartilhamento de talheres, abraços, beijos, enfim. Sim. Que é importante que haja um conhecimento justamente para que diminua o preconceito também, que ainda é muito grande, né? Doutora, só para a gente encerrar, tem uma pergunta aqui de um telespectador. Quem que deve fazer o teste rápido? A gente recomenda que pessoas que nunca fizeram, né, façam, pelo menos já iniciem a testagem, mas que pessoas que têm vida sexualmente ativa façam regularmente. A gente recomenda pelo menos a cada ano ou a cada 6 meses, e aí vai variar, depende da quantidade de exposições da pessoa. Então, ela já pode fazer testagem de sífilis também, que é uma doença que a gente vive uma epidemia ainda, e já receber tratamento para isso também. E está disponível, né? O Tá teste rápido, como o você teste falou. fica pronto em poucos minutos e está disponível em todas as unidades, então que todos façam o teste. Super fácil. Doutora Karine Colin, então, muito obrigada pela participação aqui com a gente. Bom trabalho, até uma próxima, então. Obrigada.